Boa tarde, meus amores, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, no dia 2, nós não conseguimos ter a nossa aula de ciências porque foi feriado. Então, hoje, dia 9, é que nós estamos retomando as nossas aulas de ciências, né? Nós tivemos primeira aula que a gente teve, que foi no dia 28, né? E falamos aí um pouquinho sobre a importância do Sol, dos raios solares. Falamos sobre o relógio biológico, né? Do que pode causar, né, um mau uso, né, do horário para tomar o sol, da vitamina D que o sol, né, nos fornece, né? Mas tudo no seu devido tempo. E hoje nós vamos falar um pouquinho para onde foi o sol, ok? Então abre lá o seu livro na página 128, nós ainda continuamos no mesmo capítulo, tá? Que capítulo é esse? Nós estamos no capítulo 1, na unidade 4, falando ainda sobre o sol e a saúde, tá? Então olha só, você já notou algumas vezes durante o dia o céu fica escuro e não conseguimos ver o sol. Por que será que isso acontece? Onde está o sol? Normalmente, antes de iniciar uma tempestade, as nuvens escuras aparecem no céu e o dia começa a escurecer. Ai, eu fico com medo, né? Porque eu tenho um pouquinho de medo de trovões e raios. Parece até noite. Isso acontece porque as nuvens de chuva ficam repletas de gotículas de água e bloqueiam a passagem dos raios solares para a parte inferior delas. Como a parte inferior da nuvem não recebe luminosidade, ela acaba ficando o quê? Escura, tá? O sol sempre está no céu, mesmo quando não conseguimos vê-lo, tá? Quando chove, muitas vezes não enxergamos o sol, porque ele está escondidinho atrás das nuvens. Depois da chuva, as nuvens ficam brancas novamente, pois tem menos água e o sol pode voltar a aparecer, deixando tudo mais lindo. Para saber mais, eu te convido a fazer essa leitura em casa, como se forma o arco-íris, tá? O arco-íris, ele inspira muitos artistas. Aí você pode observar no seu livro, nessa foto, né, o arco-íris retratado na obra ao lado, tá bom? E é lindo, né? Eu amo, eu acho lindo, a coisa mais linda desse mundo, o arco-íris. Você sabia que o arco-íris é um sinal da aliança de Deus com o homem? Que lindo, né? Um lindo significado para nós. Fontes de luz. A luz solar é uma luz natural. Quando o sol se põe, não somos mais iluminados por ele. Para não ficarmos na escuridão, alguns inventores criaram o quê? Nossa luz, fonte de luz artificial, que nós falamos na aula passada, a vela, a luz do celular e outras mais que iluminam, tá? Então você tem aí o trabalho com a lupa na mão, que eu achei muito interessante, porque médicos especialistas alertam que se ficarmos muito tempo expostos à luz artificial do celular, podemos prejudicar a saúde dos olhos, tá? Então o que acontece? Será que pessoas do seu convívio passam muito tempo mexendo no celular e você fica muito tempo mexendo no celular? Para saber, você vai fazer em seu caderno essa tabelinha, tá? Depois, faça essas perguntas a seus amigos aí ou seus familiares, porque você ainda não está podendo se encontrar com seus amigos. Quanto tempo que ele passa mexendo no celular? Você sente algum desconforto após o uso do celular? Então, faz essa pesquisinha aí para você aí entender e ver se você está muito tempo no celular ou não. Página 130, luz e sombra. Você já percebeu que quando o nosso corpo é iluminado por luz natural ou artificial, podemos ver nossa sombra? A sombra pode ser longa ou curta, mas geralmente ela dá pistas sobre o que é iluminado. Então, para aprender brincando, você tem uma atividade aí. Você gosta de desafios? Então, faz essa atividade aí, tá? E descobre aí qual é a verdadeira sombra desses animaizinhos aqui, tá? Vai ser bem legal, você vai se divertir. Como se formam, então,
essas sombras, tá? A sombra, ela se forma quando a luz que ilumina um objeto, olha que tem até uma sombra aqui no braço da tia, né, da mão da tia, tá? A sombra se forma quando a luz que ilumina um objeto não consegue atravessá-lo. Assim, podemos dizer que a sombra ela é o resultado da ausência parcial de luz causada pela presença de um obstáculo, algo que atrapalha ali a luz passar. Por isso, a sombra serve de abrigo também em locais o quê? Muito quentes, tá? Com a exposição direta à luz do sol, né? Quando você acha uma sombrinha, você fica feliz da vida, tá? Com a mão na massa, né? No trabalho a mão na massa, você vai aí escrever o nome de cada animal que você consegue identificar nessas sombras que as pessoas costumam fazer o quê? Assim, na parede, tá? Aqui atrás você tá vendo um pouquinho a sombra lá no cantinho, ó, da impressora. E a gente às vezes, não sei se você faz isso, mas eu quando era pequena fazia com as minhas irmãs a sombra lá na parede, nem sempre ficava nítida, né? Para elas descobrirem o que era. Então é mais ou menos essa atividade aqui, ó, que você vai fazer. Deve ser bem divertida, né? Então vamos passar aí para um outro ponto, tá? As sombras crescem e diminuem? E aí? Você já viu a sombra no chão ao andar sobre o sol? Isso acontece porque a luz do sol, ela incide no corpo, mas não o atravessa, produzindo assim uma região atrás dele, onde não há luz, ou seja, a sombra. Então, na A, B e C, você tem aí as 3 casinhas e ao amanhecer, o sol está em uma posição mais baixa, então a luz atinge a casa em uma inclinação mais baixa, alongando a sombra. A. E na B, conforme o sol muda de posição no céu, no meio do dia ele está no ponto bem acima da casa, projetando uma sombra em linha reta, que resulta em uma sombra curta. E na alternativa, né, no exemplo C, ao entardecer, o sol está novamente em uma inclinação mais baixa, tá? Formando assim, novamente uma sombra mais longa, ok? Eu não vou te pedir para fazer a atividade da página 132 e nem a 133, porque a gente deveria fazer essas atividades aí lá na sala, tá? Que seria mais interessante. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou sugerir para você as fichas, tá bom? Então, você vai fazer a ficha de número 81, 83, tá? E 85. Seriam as atividades. Então, a tia tá dando ficha como sugestão, mas dessa vez a tia tá dando como trabalho porque não tivemos o trabalho de ciências para fazer no livro. Que a tia, né, pulou essas atividades por não estarmos juntos. Então, faz essas fichinhas aí, tá bom? E aí você vai estar treinando um pouquinho, sabendo um pouquinho mais sobre o sol, sobre a sombra projetada. E aí tenta aí brincar com a sua família, liga lá, apaga a luz, acende uma vela, né, se tiver uma lanterna ou até lanterna no celular. E aí você faz a sombra lá, ó, lá atrás, para poder, ou pede seu pai para fazer para você adivinhar, ou a sua mãe, ou você faz para sua família descobrir. E vamos brincar um pouquinho com a sombra, tá? E aí, se você quiser, seria muito interessante você fazer alguma experiência ou um desenho do arco-íris, porque eu amo arco-íris. E você já reparou que quando a gente faz bolinha de sabão e que a gente solta ela bem assim perto da luz, fica assim colorido? É bem legal, né? Então, forma aí como se fosse um arco-íris. Então, se você quiser, pode brincar um pouquinho em casa para poder conseguir aí ver essas cores, tá bom? Beijo!